Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e a videoaula de hoje é sobre coadjuvantes tecnológicos da cerveja artesanal. Eita, um assunto um pouco mais complexo, né? Para a gente poder falar desse assunto, não dá para você ser um cara iniciante. Você já tem que compreender muito bem as características técnicas de mosturação, de fervura, de fermentação, de envase. E você também tem que reconhecer os principais problemas causados numa cerveja artesanal, como por exemplo problemas de turbidez, de oxidação, de corpo inadequado, de amargor inadequado, né, de estabilidade coloidal, né, cerveja que envelhece muito rápido, de retenção de espuma, porque esses coadjuvantes vão ser para resolver problemas desse tipo aqui, né, e alguns outros. Então vamos iniciar. O que é coadjuvante tecnológico? O coadjuvante tecnológico é um ingrediente que ele passa ali por aquele alimento sem afetar as características nutritivas daquele alimento. E ele deve ser eliminado após esse tratamento que ele dá ao alimento. Essa eliminação pode ser por desnaturação, né, por desativação das características dele, por filtragem, né, por N outros processos. E a gente vai ver que alguns deles nós vamos conseguir fazer aí na cerveja caseira. Na verdade, em casa a gente vai conseguir fazer a maior parte deles. E um ou outro só a gente vai ver que vai ser um pouco mais difícil a gente trabalhar com ele em nível caseiro. Então, ao trabalhar com coadjuvantes cervejeiros, você vai ter que tomar com alguns cuidados, principalmente com relação à proteção pessoal. E aí eu vou te falar, se você estiver trabalhando com enzimas, no mínimo, enzimas líquidas, no mínimo luvas e uma mascarazinha de pano, alguma coisa ali, no mínimo. Se você estiver trabalhando com enzimas sólidas, né, em pó, aí, meu amigo, te prepara. Coloca uma máscara, né, uma proteção respiratória total, luvas, mangas compridas e tudo mais. Por quê? Porque se você respirar enzimas, as enzimas vão te causar embolia pulmonar e você pode simplesmente morrer, meu chapa. É isso mesmo, você pode morrer, bater as botas. Então tome muito cuidado. Esses produtos são vendidos, no meu ponto de vista, assim, com baixo controle, mas eles oferecem um risco muito alto à saúde, principalmente que eu estou falando nas versões em pó, tá? Em líquido eles são mais seguros, mas tome muito cuidado. Outro cuidado que você tem que ter demais, é em relação à dosagem. Aumentar a dosagem geralmente não vai aumentar o efeito dele. Ele pode até prejudicar o efeito dele. E além do mais, aumentar a dosagem em alguns casos vai fazer com que você não consiga eliminar esses coadjuvantes e você vai passar a consumir esses coadjuvantes na tua cerveja, o que não é de forma alguma recomendado. Nem que você consuma, nem que outros amigos seus, né, consumam da sua cerveja com esses coadjuvantes. Então é um alerta muito importante que você deve estar ciente antes de você começar a comprar esses produtos, ok? Os coadjuvantes eles se classificam em mais de 20 categorias. Nós vamos estar falando aqui das seguintes categorias: anti-espumantes, ou seja, substâncias que vão controlar a formação de espuma; antioxidantes, são preservantes, né? Alguma coisa que vai evitar a oxidação prematura aí da tua cerveja. Também relacionado a conservador. Esse conservador é diferente do antioxidante. Enquanto o antioxidante tem a ver com oxigênio, o conservador está mais relacionado a micro-organismos, tá? Micro-organismos ou até enzimas que podem ali desnaturar a tua cerveja, desestabilizar a tua cerveja. Estabilizantes. Estabilizantes eles trabalham aí mais ou menos no seguinte: imagina duas coisas que estão misturadas, eles devem permanecer misturadas. Se você não tem estabilidade, essas coisas começam a se separar, como um suco de maracujá, onde a polpa vai indo para o fundo e o líquido vai ficando, né? O suco de maracujá tem uma estabilidade muitíssimo baixa.
E a cerveja a gente quer uma boa estabilidade para que ela mantenha ali os lúpulos, né, o sabor de malte presente, para que não se separe isso daí. Temos também os sequestrantes. Os sequestrantes, eles tanto agem em relação ao oxigênio, posso ter o sequestrante de oxigênio, como também tem os sequestrantes que trabalham em relação aí aos metálicos, tá? Principalmente o ferro, absorver e eliminar o ferro aí da tua cerveja. Temos também agentes de clarificação e filtração, vão diminuir a viscosidade, vão melhorar, acelerar a tua clarificação da tua cerveja, né? Facilitar alguns processos da sua elaboração de cerveja. Agentes de controle de micro-organismos, né? Que vão eliminar ou evitar que surjam determinados micro-organismos que possam contaminar a tua cerveja. Temos agentes de floculação, que estão parecidos com de clarificação, né? Muitos deles agem das duas formas. Eles ajudam ali a coagular proteínas ou coagular ou fazer sedimentar leveduras, né? Cada um age de uma forma diferente, mas promovendo a floculação. E por último, que eu não falo aqui nesse vídeo, são nutrientes para leveduras, né? Nutrientes também são adjuntos, né? Mas eu não falo nesse vídeo, né? A gente pode usar aí outro espaço para a gente falar de nutrientes. Vamos falar mais dessas coisas que são mais complicadas. O modo com que eu vou falar, o que eu vou apresentar esses ingredientes é parecido com o que a gente vai ver nessa tela aqui. Ele vai ter algumas características básicas, vai ter alguns benefícios, vai ter uma forma de armazenagem, geralmente ou é em temperatura ambiente ou é em congelador, tá? Eles geralmente são essas duas opções, ou levemente refrigerado, ou congelado, ou em temperatura ambiente. Basicamente essas três opções. Geralmente quando ele é pó, ou você vai colocar em temperatura ambiente ou geladeira. E quando ele é líquido, ou vai ser congelado, que é casos raros, ou vai ser refrigerado, que é a maior parte aí dos líquidos. Aqui vai ter uma dosagem, tá? Uma dosagem recomendada pelo fabricante. 2 a 4 gramas, por exemplo, para 100 litros de cerveja, e você faz a conta aí para o tamanho do teu lote. Algumas vezes a dosagem está em quilos de malte, às vezes vai estar em litros de mosto, às vezes em litro de cerveja. E por último aqui, uma indicação de quando usar, né? Uma sugestão, você usa lá na elaboração da água, ou é lá na fermentação, é no invase e tudo mais. Eu não vou ler todas essas características, tá? Se você quiser ler os slides, você dá um pause aí, e eu vou falar das principais características de cada um, para a gente não se alongar demais, visto que a gente tem aqui mais de 20 desses coadjuvantes para falar. Eu selecionei, pessoal, os coadjuvantes que estão disponíveis no mercado brasileiro. Andei olhando aí para umas 10 malt shops, escolhi o que estava ali e estou falando desses, tá? Evitei de falar qualquer coadjuvante que não esteja aqui disponível para nós, que seja americano, mesmo que seja famoso, eu não estou falando dele. Estou falando só o que tem aqui no mercado, que é acessível a todo mundo, que a gente compra pela internet, tá? E também coloquei mais ou menos aí na ordem de prioridade, de interesse, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, pelo menos na minha ótica. Então vamos começar aqui com o Isomax, tá? O Isomax EAA é um produto da marca Prozin. Essa empresa Prozin é um dos maiores fabricantes de coadjuvantes cervejeiros do Brasil. A maior parte dos coadjuvantes que a gente vai ver é da marca Prozin, ok? A Prozin é legal que ela vende embalagens de tamanho pequeno, como esse aqui, ó, o Isomax, a gente compra ele em 100 gramas, então tem um tamanho bem adequado para o cervejeiro caseiro, né? No caso do Isomax, ele é um sequestrador de oxigênio de alto desempenho, é um tremendo de um antioxidante. Ele tem um efeito superior ao da vitamina C, né? A vitamina C a gente sabe que é um ótimo antioxidante, mas o Isomax ele é muito mais rápido, ele tem um efeito muito mais rápido do que a vitamina C. Ele não tem o benefício de eliminação do cloro que a vitamina C tem, mas como antioxidante ele é muito melhor e ele não tem sabor nenhum, né? Diferente da vitamina C, que ela é cítrica e ela aparece muito fácil em cervejas muito leves, uma lager leve, muito fácil de você detectar a vitamina C. Né? O Prozin é extremamente neutro. O componente principal é o ácido tânico. Então, com um tipo de produto como esse, você tem benefícios de aumentar a vida da tua cerveja, porque você não vai ter contato ali do oxigênio com a tua cerveja, mesmo ali após o invase, ela vai sequestrar esse oxigênio, mas isso também pode atrapalhar um pouquinho ou
deixar mais lento o seu priming, tá? Se você faz priming de garrafa, isso aqui pode te retardar um pouco o teu priming. Ele é extremamente recomendável para cervejas que vão com muito lúpulo, por exemplo, NEIPAs, Juice IPAs, né, que escurece muito rápido. Então ele age muito bem com esse tipo de cerveja. Para mim é a melhor solução para conservação de NEIPAs, né? Resolve problemas de aeração a quente, aeração a frio, e preserva cervejas com prime lento e não carbonatadas. Então você pode guardar aí também essas cervejas aí por bastante tempo. Também serve para cervejas em barril, barril de madeira. Ele ajuda a eliminar aquele oxigênio que entra, evitando, por exemplo, formação de ácido acético, ok? Como eu falei, armazenamento, dosagem, quando usar, você dá um pausazinho aí e lê que não tem o que explicar. Próximo deles é o Clear Max. Vai observando aí que os nomes são muito parecidos, tá? Ó, Isomax, agora é o Clear Max. E daqui a pouco, no próximo slide, tem outro Clear Max, tá? Esse só chama só Clear Max. Ele também é um antioxidante, tá? Muito parecido com o outro, com o anterior. Só que além do ácido tânico, ele também tem carragena, tá? E essa carragena, ela atua aqui com floculação e sedimentação de polifenóis. É mais ou menos um combinado aí de dois produtos. Então, além de ter esse efeito antioxidante, ele também promove sedimentação de polifenóis, proteínas, lipídios, deixando também a tua cerveja mais límpida, tá? Mais clara, ok? Então, olha os nomes, tá? Não vai confundir. Isomax, Clearmax, olha o próximo agora, ó. Clearmax MF, muito parecido com o anterior, ok? Também a base dele também é o ácido tânico. E ele trabalha especialmente em relação à estabilidade coloidal. Então veja aqui ó, como ele faz a cerveja, né, aglutinar e sedimentar rapidamente as proteínas, né? Olha aqui como em apenas um minuto, né, a gente teve aqui uma transparência muito grande aqui da cerveja. Ele age muito rápido. Então ele reduz a formação de aldeídos, inibe enzimas que podem ali desnaturar a tua cerveja, também tem um efeito antioxidante, forma esse trube subcompacto aqui que você pode usar ele ali para melhorar antes do seu invase, né? Pode fazer um cold crash depois para sedimentar tudo, você vai usar para limpar a tua cerveja. E também aumenta o tempo de prateleira da cerveja e estabilidade coloidal por conta aqui do efeito antioxidante dele. Ele tem uma grande vantagem, que ele elimina metais livres. Então, por exemplo, o ferro, que é muito comum aí em águas, né, em tubulações brasileiras em base de ferro, ele ajuda a eliminar esse ferro que tira aquele off-flavor de sangue. Então ele é bem interessante se você tem esse tipo de problema, tá? Clearmax MF. Ou seja, além de ele ser um antioxidante, ele tem esse outro papel aqui que eu acabei de falar. Agora o Clearmax K. Olha aí, pessoal, os nomes são bem parecidos, hein? Esse produto agora não é mais um antioxidante, e sim um estabilizante, tá? Um estabilizante sensorial e coloidal. Ou seja, ele vai melhorar ali, garantir a vida longa da tua cerveja sensorialmente e também em relação, vamos dizer assim, em relação a aromas, sabores e o visual da tua cerveja, né? Espuma e tudo mais. Ele melhora não só a qualidade, a base da sua cerveja, mas ele faz sustentar a tua espuma. O efeito que ele tem, eles falam que ele é uma espécie de cola que gruda a espuma no copo, faz uma retenção de espuma maior no copo. Tá? Também usa carragena e ácido tânico como principais elementos, principais componentes, né? Então reduz a formação de aldeídos, evita enzimas que desnaturam a tua cerveja, também promove antioxidação, forma um trube compacto, né? Aquilo que a gente já falou dos outros também. Ajuda a coagular a levedura, né? Para ela sedimentar muito rápido e por aí vai. Então, interessante que esse é mais um combinado, né? Com efeito agora também na espuma. O próximo é o PVPP, que é da marca Prozin, e o Divergan, que é de outra marca. Este daqui, gente, eu já fico assim com o pé atrás pra caramba para oferecer para vocês, tá? Tem que tomar muito cuidado. É o mesmo produto, tá? De duas marcas diferentes. Ele é um afinante e ele também promove esse estabilizante coloidal específico para polifenóis. O que isso quer dizer? Que ele vai melhorar não só a característica visual, deixando a tua cerveja extremamente límpida, né? Ele faz flocular tudo, levedura, proteína, polifenol, como ele elimina esses polifenóis que podem gerar off-flavors.
Principalmente quando a gente fala de NEIPAs, né? NEIPAs é muito propensa a ter esse relacionamento de polifenol com proteína e você vai ter vários problemas ali de turbidez, né? Desses off-flavors e por aí vai. Então, ele é muito bom, só que o PVPP, gente, é um plástico, são microbolinhas de plástico. Então você tem que retirar elas por filtração, uma filtração de membrana ali de 5 microns ou de terra de atomácea. Terra de atomácea é praticamente impossível a gente ter aqui em casa, em cervejeiro caseiro. E membrana a gente pode fazer até com um esquema ali de 2 pot mix, 2 barris, passando por um filtro e empurrando com CO2, né? Dá para fazer, mas é muito complicado e muito arriscado. Eu não recomendo você fazer isso se você não souber o que está fazendo e não tiver os equipamentos adequados. Ele seria excelente para NEIPA, mas você vai correr o risco muito grande de estar bebendo plástico se você não fizer a filtragem adequada, ok? Vamos continuar. O próximo coadjuvante aqui é o Beer Max L, né? Ele é um estabilizante microbiológico. O que isso quer dizer? Que ele é capaz de matar a maior parte das bactérias, sejam elas gram positivas e algumas gram negativas, né? Ele é um bacteriostático. Em outras palavras, é quase que dizer que ele é um antibiótico para a tua cerveja, tá? Entre aspas. Então, ele vai aumentar a vida útil da tua cerveja, vai preservar cervejas, especialmente as não pasteurizadas, evita contaminação de lactobacilos em barris de madeira, né? Preserva os barris de madeira também, e ele não afeta a levedura, tá? Então, ele permite que depois, mesmo de uma maturação longa, você ainda consiga fazer priming, tá? Usando levedura, porque ele não mata aí a levedura, ele atinge apenas a parede celular das bactérias, ok? Muito interessante também. O próximo aqui, o FOAMax, tá? FOAMax, ele é específico para estabilidade de cerveja. Já falei ali daquele outro Clear Max, que é um combinado entre este e o afinante, né? Então o FOAMax, ele é só um deles, tá? É o tal do alginato, chamado também de PGA. Ele vai ajudar a grudar a espuma, principalmente no copo. Então ele aumenta a qualidade e duração da espuma e protege também contra a ação de acidez da cerveja ácida ou de oleosidade em cerveja que pode deteriorar a tua espuma. Então, de repente, dependendo aí por exemplo, uma Berliner Weissen, por exemplo, você pode usar isso aqui para conseguir um pouquinho mais de qualidade e retenção de espuma. Obviamente, se a cerveja for extremamente ácida, vamos pegar lá para 2,8, 3, vai ser impossível você ter retenção de espuma nesse tipo de condição. Ele também pode ajudar quando você usa adjuntos ali que tem bases de lipídios, né? Por exemplo, usar coco, usar açaí, usar nozes, até mesmo alguns grãos que sejam mais oleosos, ele pode te ajudar a ter uma condição melhor de espuma. Nosso próximo produto é o Star Max BG Super, também da Prozin. Ele é um afinante de viscosidade, tá? Um clarificante de mosto. Então, o principal componente é uma beta-glucanase. Ele vai facilitar a tua filtração, evitar entupimento, principalmente quando você usa muitos grãos sem casca, né? Evita ali também a gelatinização, faz a sua clarificação ser muito mais rápida, evita oxidação, desculpa, por oxigênios que vêm de fontes oleosas, né, lipoxigenases. Ele diminui o tempo da tua clarificação, da tua recirculação e também ajuda a extrair taninos, tá, da cerveja. Também um produto interessante de se conhecer. O Star Max 480 é outro afinante de viscosidade, bastante parecido com o anterior, sendo que aqui é uma amilase, tá, uma enzima que trabalha neste produto. Muito parecido com o anterior, esse aqui tem uma atuação melhor para cereais não maltados, né, que tem cadeias muito complexas aí do amido ainda, né, reduzindo dextrinas e evita gelatinização. Esse aqui é muito usado na indústria para quem trabalha com centeio, ok? Bastante interessante. A próxima aqui talvez seja um mais conhecido de vocês, aqui já não é mais da Prozin, mas é uma enzima Brutipa, Atenosine Pro.
tá? A gente vai ver que várias enzimas, elas são todas muito parecidas. Essa aqui de uma determinada marca, né? O que as enzimas de Brutipas fazem? Elas ajudam a quebrar todas as dextrinas que ficam ali, né? Com 3, 4, 5 cadeias de glicose, transformando-os em maltose para ser facilmente fermentáveis. Os principais componentes são enzimas glicoamilase e pulanalase para este produto. E ele contém conservantes estabilizantes. Então, além de ter as enzimas, você vai ter outras substâncias colocando aí na tua cerveja, tá? Nesse caso, ele é hipoalergênico após diluído, ou seja, depois que você pegar e diluir a tua cerveja, ele não causa alergia, mas ele pode ser irritante na concentração original. Então tem que tomar cuidado, como eu falei, mexeu com enzima, coloca luva para trabalhar. Essa aqui é líquida, ela é menos arriscada, mas lembre do que eu falei lá no começo. O Star Max GA Brut, tá? Ou o AMG Novozymes, né? São duas marcas diferentes para o mesmo produto. É outro tipo de enzima muito parecida com o anterior. Tem amiloglucosidade e glucoamilase que trabalham na quebra aí das dextrinas. Então, resumindo, é muito parecido com a enzima que a gente falou anterior e tem o mesmo uso, né? Ideal para brutipas ou para fermentações que não atenuam o suficiente. Às vezes você deu uma vacilada ali na mosturação, subiu demais a temperatura e você pode também usar como um corretivo de final de fermentação para conseguir um corpo mais baixo da tua cerveja, beleza? Então, esses dois aqui muito parecidos com o anterior. Nossa próxima enzima é a Maltesine HT, que também tem o mesmo tipo de atividade, tá? Quebra açúcares complexos e maltose. Mais um nome de produto com o mesmo efeito. A gente já está no quarto aqui. Então aqui é um composto de enzimas, né? São várias enzimas, então é de se esperar que ele tenha uma atenuação ainda maior do que os anteriores. Então vamos dizer que ele é mais forte, mais potente. E trabalha não só na quebra das dextrinas, como da própria viscosidade, agindo ali também na parte de proteínas, ok? É o quinto que a gente já falou. Termamil é mais uma quinta, né, enzima para aumentar a sacarificação. Ela melhora o poder aí da tua mosturação. Essa enzima já é ideal para maltes pouco modificados ou grãos não malteados, né? Também componente com diversas enzimas. Tem um trabalho muito parecido com o anterior, sendo que esse aqui já não é indicado para brutipa, mas para cereais não maltados. A próxima, a Tenozime Pro, é mais uma enzima para aumentar a fermentabilidade, corrigir fermentações paradas, como a gente já viu, né? Estou colocando os nomes que fica mais fácil aí para você procurar no mercado e também aqui por conta de dosagens e formas da gente utilizar, que uma para outra é diferente, né? Uma você vai usar na fermentação, outra lá na mosturação, outra no final, e você vai ver o que cada uma é indicada para você. Também trabalha em diminuir viscosidade e turbidez e aumentar a fermentabilidade, como a gente já falou de todas essas 5 ou 6 aí para trás. Temos a Protezim EX. Essa aqui já trabalha em relação a proteínas, não açúcares. Ela é um afinante de corpo de cerveja. Então ela quebra as proteínas médias e grandes, aquelas que produzem aquelas bolhas muito grandes, aquelas bolhas feias também, né? Em proteínas de baixo peso molecular e aminoácidos, né? Diminuindo o corpo da cerveja. O componente principal são endoiesopeptidases, né? São outro tipo de enzima. E ela trabalha aqui na hidrólise proteica do glúten. Essa aqui tem, vou fazer uma pausa porque essa proteenzima ela tem a capacidade de você transformar uma cerveja normal em uma cerveja sem glúten. Como o glúten é uma proteína e ele quebra a proteína do glúten em proteínas de baixo peso molecular, as pessoas que são alérgicas ao glúten, ao utilizar desse tipo de benefício, ele vai quebrar o glúten em cadeias proteicas bem pequenas, que as pessoas conseguem digerir e não tem aquele problema de dor de barriga causado aí pela alergia ao glúten. Então é uma opção muito legal para você fazer uma cerveja, caso você tenha algum parente, algum amigo, ou você mesmo tenha alergia a glúten, ok? E é bem tranquila de usar, tá? Não é difícil nem é muito tóxica. Só cuidar daqueles cuidados que eu falei. E ela é,
lembrando que ela é seca, tá? Geralmente ela é seca, então tomar os cuidados um pouco maiores para uso dela. Uma outra coisa que você pode fazer é usar ela em conjunto com Clear Max para você ter a precipitação dessas proteínas e deixar a sua cerveja bem clarinha e totalmente livre aí de proteínas. O Ultra Flomax é uma outra enzima voltada à clarificação e redução de proteínas. Parece com a anterior, tá? Mas essa daqui eu não consegui uma base dela dizendo se ela reduz ou se ela elimina o glúten, então eu não coloquei, mas analisando o processo dela parece ser muito parecido com o anterior. Então ela também vai ter um conjunto de enzimas diversas que vai diminuir ou reduzir as proteínas, tá? E essa aqui eu já não sei se vai resolver a questão do glúten. Mas mais uma aí que seja afinante de corpo de cerveja, para deixar a cerveja mais leve. Isso aqui é usado, por exemplo, nessas American Lagers, né, para deixar ela bem levinha. Mais uma terceira, Protein Fan. Essa daqui, além de ela eliminar, né, as proteínas de alto peso molecular, transformando-as em proteínas de baixo peso molecular e aminoácidos, ela também gera FAN para o mosto. Ela aumenta o nível de nitrogênio, né, para o mosto, melhorando aí a parte de nutriente para a cerveja. Também não consegui achar uma resposta para saber se ela elimina o glúten, como as duas anteriores. Pode ser que elimine, pode ser que não. Eu acredito que talvez sim. Tá? As enzimas são muito parecidas. A próxima é a Pectimax Beer, né? Aqui está falando beer, mas isso aqui é geralmente utilizado para cervejas que levam frutas ou para o pessoal do mundo da cidra, né? Que por conta da pectina acaba tendo uma bebida muito turva. Então você elimina a pectina e elimina a turbidez da cerveja. Só serve para fruit beer ou para cidras. Acho que o pessoal de hidromel também utiliza, ok? Nosso próximo produto, esse que já não vejo muita necessidade para o cervejeiro caseiro, mas é um eliminador de diacetil. É o Matufex ou Maturex, duas marcas diferentes. Ele acelera a maturação da cerveja, deixando ela pronta mais cedo, né? Então, indicado para o pessoal de repente que faz lager, né? Ajuda a deixar a cerveja redonda mais cedo. O principal composto é a enzima acetato descarboxilase, né? E, como eu falei, tem esse efeito de deixar a cerveja lager mais pronta mais cedo. O Loafone, ele é um eliminador de bolhas da fermentação. Então, o que acontece, né? O pessoal que começa a fazer cerveja em larga escala, às vezes tem um fermentador que está ali muito no limite. O cara tem um fermentador lá de 300 litros, ele só consegue usar 220, no máximo 250, porque quando sobe o Krause acaba que passa ali, sobe tudo, né, e lasca tudo. Então esse low fan, ele tem como objetivo eliminar essas bolhas do Krausen para que ele consiga utilizar um espaço melhor do fermentador. Então o pessoal caseiro acaba que usa muito esses antigases, né, baseados em simeticona, que também resolve o problema. Então o caseiro pode usar simeticona ou se você quiser uma coisa mais industrial, pode usar esse low foam. Então é um coadjuvante aí para eliminar bolhas de Krausen durante a fermentação. E ele não afeta a espuma da cerveja, tá? Ele não estraga a cerveja ali no final. Ah, e outra coisa interessante é que como ele tira as bolhas, né, o CO2 acaba que consegue eliminar mais por evaporação os compostos indesejáveis. Então as bolhas acabam que elas formam uma camada ali que retém esses compostos ruins e com o uso dele ele também melhora essa eliminação desses compostos. Galera, a aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esses coadjuvantes, que um outro aí pode ser um ajudante para você, né? Desses aí, o que eu mais gosto é o primeiro, né? Que é o antioxidante, acho muito legal, principalmente para fazer IPAs e NEIPAs, cervejas com alta carga de lúpulo, acho que ajuda bastante. Espero que vocês tenham cuidado na hora de usar esses coadjuvantes, por conta dos riscos que eu falei. E muito obrigado pela presença até aqui nessa aula de mais de meia hora de duração. Um forte abraço e até a próxima. Olá, amigos, tudo bem? Você não está por aí? Então, você gosta de cerveja artesanal?
É uma delícia, né? Que tal essa daqui? Olha, vamos dar uma olhada? Essa, no caso, é uma Russian Imperial Stout. Uma cerveja bastante forte, encorpada. Os aromas remetem a café, a chocolate, bem intensa, bem agradável. E você pode fazer essa cerveja aí, na sua casa. Assim como eu fiz essa aqui na minha. E eu posso te ajudar a fazer essa cerveja. Você quer aprender? Então clica agora mesmo, nesse link que você vê abaixo aqui, ó, cursodecervejaartesanal.net, e se inscreva hoje no meu curso. Meu curso de cerveja artesanal é totalmente diferenciado dos cursos tradicionais que você vê por aí. Eu tenho um embasamento teórico muito bem feito, com vários livros e vários anos de estudos que eu tive, e eu dou um suporte técnico direto para você. Você vai tirar dúvidas direto comigo, por WhatsApp, por e-mail, por bate-papo. A gente vai poder conversar sobre cerveja artesanal. Então clica agora mesmo nesse link, cervejaartesanal.net, e venha fazer parte desse curso, ok? Ele tem risco zero para você. Se você não gostar, se você não ficar satisfeito, seu dinheiro é totalmente devolvido. Não tem o que perder, você só tem a ganhar. Então use o seu tempo disponível para aprender a fazer uma cerveja artesanal deliciosa como essa daqui. Você vai ver o prazer enorme que é abrir a sua cerveja e provar, você e seus amigos, uma cerveja feita por você mesmo. Então faça como eu. Aprenda a fazer a sua cerveja artesanal. Clica agora, cervejaartesanal.net. É fácil, é tranquilo, você paga parcelado, devagarzinho o seu cartão de crédito, um valor muito pequeno para o que eu ofereço. A linguagem do curso é super fácil de entender, eu não uso jargões técnicos, não uso termos muito difíceis. Você vai evoluir gradativamente e vai aprender a fazer delícias como essa daqui. Clica agora, cervejaartesanal.net, é a sua oportunidade de fazer uma cerveja fantástica. Um abraço. Espero você lá no cervejaartesanal.net para a gente aprender a fazer essa aqui. Essa receita já é sua. Clica lá e eu te passo ela e a gente vai fazer em breve uma cerveja tão gostosa quanto essa. cervejaartesanal.net. Curso de cervejaartesanal.net. Um abraço.